A noite de núpcias deveria ser fria e distante, mas um sussurro dela incendiou tudo o que o milionário passou a vida reprimindo. Uma promessa quebrada e sentimentos fora de controle. A chuva batia contra as enormes janelas do escritório no 45º andar do edifício Mendes Corporation, no centro financeiro de São Paulo. Rafael Mendes observava a cidade lá embaixo, onde as luzes dos carros formavam rios dourados nas avenidas movimentadas. Aos 35 anos, ele havia construído um império empresarial que se estendia por todo o Brasil, mas seu coração permanecia tão frio quanto o mármore que revestia as paredes de seu escritório. Senhor Mendes, a senhorita Santos chegou, anunciou sua secretária, Márcia, através do interfone. Rafael ajustou a gravata Hermès e alisou o cabelo escuro. Aquele encontro definiria os próximos 2 anos de sua vida. Um casamento de conveniência que lhe daria a respeitabilidade familiar que precisava para fechar o maior negócio de sua carreira com investidores conservadores japoneses. Helena Santos entrou no escritório com passos hesitantes. Aos 28 anos, ela mantinha a postura ereta, apesar da situação humilhante em que se encontrava. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples, e ela vestia um vestido azul marinho, que, embora modesto, realçava sua beleza natural. Seus olhos verdes encontraram os dele por um breve momento antes de desviarem para o tapete persa. "Sente-se, por favor", disse Rafael, indicando a poltrona de couro em frente à sua mesa. "Você leu o contrato?" Helena assentiu, suas mãos tremendo levemente ao abrir a pasta que carregava. "Li tudo, Sr. Mendes, mas ainda tenho algumas dúvidas sobre... Chame-me de Rafael. Afinal, em algumas semanas seremos marido e mulher." Ele a interrompeu, sua voz carregando uma frieza que ela não conseguia decifrar se era natural ou forçada. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. Helena respirou fundo antes de falar. "A escola da minha família está devendo 800 mil halas ao banco. Meu pai teve um infarto quando recebeu a notificação de execução da dívida. Ele construiu aquela escola com as próprias mãos há 30 anos, senhor. Rafael, é tudo o que temos." Rafael estudou o rosto dela. Havia uma dignidade em Helena que o intrigava. A maioria das mulheres que conhecia já teria chorado ou tentado seduzi-lo para conseguir o que queriam. Mas ela mantinha a compostura, mesmo estando claramente desesperada. "O acordo é simples", disse ele, recostando-se na cadeira executiva. "Casamento civil na próxima sexta-feira, seguido de uma cerimônia discreta no Copacabana Palace, no Rio. Você será minha esposa por 2 anos. Aparições públicas quando necessário, jantares de negócios, eventos sociais. Em troca, eu quito a dívida da escola e ainda forneço 200 mil halas para reformas e melhorias." Helena mordeu o lábio inferior. "E a parte íntima do casamento?" Pela primeira vez, Rafael hesitou. Ele havia pensado naquela questão durante semanas, mas sempre a empurrava para o fundo da mente. "Teremos quartos separados. Você terá total liberdade e privacidade. Este é um acordo de negócios, nada mais." "Por que eu?" perguntou Helena, sua curiosidade vencendo o constrangimento. Certamente há muitas mulheres que aceitariam esta proposta. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, o trânsito da Avenida Paulista se movia lentamente sob a chuva. "Porque você não quer nada de mim além do que está especificado no contrato. Você tem um motivo real, nobre. Isso torna tudo mais limpo." Helena observou as costas largas dele contra a luz da cidade. Havia algo na postura de Rafael que sugeria uma solidão profunda apesar de toda sua riqueza e poder. "E depois de 2 anos? Divórcio amigável. Você ficará com uma quantia substancial que garantirá o futuro da escola para sempre. Eu terei conseguido o que preciso dos investidores japoneses." Ele se virou para ela. "Todos saem ganhando." Helena fechou os olhos por um momento, pensando no pai no hospital, na escola que era o sonho de vida de sua família, nas 300 crianças da comunidade que dependiam daquela educação. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. "Eu aceito", disse ela, sua voz mais firme do que esperava. Rafael assentiu e voltou para a mesa. "Márcia providenciará todos os documentos necessários. Você precisará assinar um acordo de confidencialidade e passar por algumas sessões com minha assessora de imagem para os eventos públicos. Uma coisa, Rafael,
Helena disse, ficando de pé. Eu posso continuar dando aulas? É tudo o que sei fazer. É quem eu sou. Ele a estudou por um longo momento. Havia uma paixão em sua voz quando falava sobre ensinar que ele não conseguia compreender completamente. Claro, apenas certifique-se de que isso não interfira com nossos compromissos conjugais. Helena estendeu a mão para ele. Então temos um acordo. Quando Rafael tocou a mão dela, uma estranha sensação percorreu seu braço. A pele de Helena era suave e quente, em contraste com suas próprias mãos sempre frias. Ele soltou rapidamente, mas a sensação persistiu por alguns segundos a mais. Até sexta-feira, Helena. Até sexta-feira, marido. Ela saiu do escritório, deixando um leve aroma de perfume de rosas no ar. Rafael permaneceu parado, observando a porta por onde ela havia saído. Uma sensação estranha se instalando em seu peito. Ele havia feito centenas de negócios em sua vida, mas nenhum havia deixado essa sensação de que algo fundamental estava prestes a mudar. Helena estava em pé diante do espelho do pequeno apartamento que dividia com a irmã mais nova, Camila, no bairro da Liberdade. O vestido de noiva simples, emprestado de uma amiga, pendia no cabide atrás dela como um fantasma branco. Era quinta-feira à noite, véspera do casamento, e ela ainda não conseguia acreditar completamente no que estava prestes a fazer. Você tem certeza disso, Lena? Perguntou Camila, de 24 anos, sentada na cama com as pernas cruzadas. Ela estava cursando medicina graças a uma bolsa de estudos e sempre foi a mais prática das duas irmãs. Você mal conhece esse homem. Helena suspirou, passando os dedos pelos cabelos soltos. Eu pesquisei sobre ele, Camila. Rafael Mendes é conhecido por cumprir seus acordos. Ele nunca foi envolvido em escândalos, nunca foi casado antes. É um workaholic que vive para os negócios. E isso te tranquiliza? Sinceramente, um pouco. Helena se sentou ao lado da irmã. Se ele fosse do tipo conquistador ou mulherengo, eu estaria muito mais preocupada. Ele deixou claro que é apenas negócio. Camila pegou a mão da irmã. Faz se você se apaixonar por ele. A pergunta atingiu Helena como um soco no estômago. Era algo que ela havia tentado não pensar durante as 2 semanas desde que assinaram o acordo. Isso não vai acontecer. Somos de mundos completamente diferentes, Camila. Ele é um empresário bilionário que vê tudo como números em uma planilha. Eu sou uma professora de escola pública que acredita que educação pode mudar o mundo. Não temos nada em comum. Às vezes são exatamente essas diferenças que... Não. Helena a interrompeu mais bruscamente do que pretendia. Perdão, é que não posso me dar ao luxo de pensar assim. Este casamento tem uma data de validade. Em 2 anos eu voltarei para minha vida normal e ele seguirá com a dele. É melhor manter as coisas assim. Naquele momento, o telefone de Helena tocou. Era um número desconhecido. Helena? É o Rafael. A voz dele pelo telefone era ainda mais grave do que pessoalmente. Helena sentiu um arrepio inexplicável. Oi, aconteceu alguma coisa? Não, está tudo certo para amanhã. Eu só queria saber como você está se sentindo. Helena franziu a testa. Aquilo não parecia próprio do homem frio e calculista que ela havia conhecido. Estou bem. Um pouco nervosa, mas bem. Nervosa por quê? A pergunta era tão direta que Helena quase riu. Você está falando sério. Amanhã eu vou me casar com um completo estranho. Mudar para uma mansão que provavelmente é maior que a escola inteira onde trabalho e fingir ser esposa de um dos homens mais ricos do Brasil. Você acha que eu não deveria estar nervosa? Do outro lado da linha, Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Ele estava em seu apartamento na cobertura do edifício Copacabana, no centro de São Paulo, observando a cidade através das janelas do chão ao teto. Uma garrafa de uísque escocês pela metade repousava na mesa de centro de vidro. Você está arrependida? Perguntou ele finalmente. Helena refletiu por um momento. Pensou no pai no hospital, que havia melhorado muito desde que soubera que a escola estava salva. Pensou nos alunos que dependiam daquela educação, nas famílias da comunidade que não tinham outras opções. Não, respondeu ela, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Não estou arrependida. E você? Nunca me arrependo de decisões de negócios. É isso que eu sou para você, uma decisão de negócios. Novamente, o silêncio se estendeu entre eles. Rafael tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta.
Havia algo na voz de Helena que o perturbava de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse a honestidade brutal, ou a forma como ela não tentava impressioná-lo. Helena, Sim, inicialmente era apenas negócio, mas não posso negar que há algo em você que é diferente. Diferente como? Você não tem medo de me confrontar. A maioria das pessoas sempre concorda comigo, me diz o que acham que eu quero ouvir. Você simplesmente diz a verdade. Helena se levantou e caminhou até a pequena varanda do apartamento. A noite estava quente e úmida, típica do verão paulistano. As luzes da cidade se estendiam até onde a vista alcançava. Verdade é tudo que tenho para oferecer, Rafael. Eu não sei jogar esses jogos dos ricos e poderosos. Se isso é um problema, não é um problema. Ele a interrompeu rapidamente. É refrescante. Camila observava a irmã da cama, notando como a expressão de Helena havia se suavizado durante a conversa. Havia algo na postura dela que sugeria que talvez aquele casamento de conveniência não fosse tão simples quanto as duas imaginavam. Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Helena. Faça. Por que você nunca se casou? Quero dizer, de verdade. Você tem 35 anos, é bem-sucedido, bonito, deve ter tido oportunidades. Rafael se recostou no sofá de couro italiano, fechando os olhos. Era uma pergunta que ele evitava responder até para si mesmo. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos. Foi brutal. Meu pai perdeu metade de tudo que havia construído. Minha mãe ficou amarga e ressentida. Eu vi como o amor pode se transformar em ódio. Como pessoas que um dia prometeram se amar para sempre podem se destruir mutuamente. A honestidade na voz dele pegou Helena de surpresa. E você decidiu que nunca passaria por isso? Exato. É muito mais seguro manter as coisas claras, sem expectativas irreais sobre sentimentos eternos e essas fantasias românticas. Helena sentiu uma pontada de tristeza por ele. Você não acredita em amor verdadeiro? Rafael riu, mas não havia humor no som. Eu acredito em atração física, compatibilidade intelectual, benefícios mútuos. O que as pessoas chamam de amor é geralmente apenas uma combinação dessas coisas com uma boa dose de auto-engano. Que tristeza, murmurou Helena. Por quê? Eu sou perfeitamente feliz com minha vida. É mesmo? A pergunta simples o atingiu como uma pedrada. Rafael abriu os olhos e olhou ao redor de seu apartamento luxuoso, todo decorado por uma designer profissional, cada peça cuidadosamente escolhida por seu valor e status, mas nada que realmente refletisse quem ele era como pessoa. Sim, sou feliz, respondeu, mas até mesmo para ele a afirmação soou oca. Bem, amanhã às 14h, descobriremos se duas pessoas que não acreditam em contos de fada podem fazer um casamento funcionar, mesmo que seja temporário. Helena? Sim? Durma bem. Amanhã será um dia longo. Depois que desligaram, Helena ficou na varanda por mais alguns minutos observando a cidade. Havia algo na voz de Rafael que a intrigava, uma vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás de toda aquela frieza empresarial. Camila apareceu ao lado dela. Ele parece diferente do que você descreveu. Como assim? Mais humano. Mais solitário. Helena assentiu lentamente. Talvez aquele casamento fosse mais complicado do que ela havia imaginado. E pela primeira vez desde que assinara o contrato, ela se perguntou se 2 anos seriam tempo demais ou tempo de menos para descobrir quem realmente era Rafael Mendes por trás da armadura de empresário bem-sucedido. A manhã de sexta-feira amanheceu com um céu azul cristalino sobre São Paulo, como se a cidade tivesse se vestido especialmente para a ocasião. Helena acordou às 6 da manhã, incapaz de dormir mais, o estômago revirado de nervosismo. Camila já havia saído cedo para o hospital onde fazia estágio, deixando um bilhete carinhoso na geladeira. Seja feliz, mana. Você merece. Às 10 da manhã, uma equipe de profissionais chegou ao pequeno apartamento, enviada por Rafael. Uma cabeleireira, uma maquiadora e uma assessora de estilo, todas carregando maletas cheias de produtos caros que Helena jamais havia visto de perto. Senhorita Santos, o Sr. Mendes fez questão de que a senhora estivesse perfeita hoje, disse Marina, a assessora de estilo, uma mulher elegante de cerca de 40 anos. Ele escolheu pessoalmente algumas opções de vestidos. Helena
observou as 3 peças que Marina pendurou no guarda-roupa. Eram vestidos simples, mas claramente caros, todos em tons pastéis. O que mais a surpreendeu foi que nenhum era extravagante ou chamativo. Rafael havia escolhido peças que respeitavam seu estilo pessoal. Enquanto a cabeleireira trabalhava em seus cabelos, fazendo cachos suaves que emolduravam seu rosto, Helena não conseguia parar de pensar na conversa da noite anterior. Havia algo na voz de Rafael, uma tristeza que ele tentava esconder, que a tocara profundamente. Do outro lado da cidade, Rafael estava em seu escritório desde as 6 da manhã, tentando se concentrar em relatórios financeiros. Mas pela primeira vez em anos, sua mente estava dispersa. Ele olhava repetidamente para o relógio, calculando quantas horas faltavam para a cerimônia. Senhor, o senhor deveria se arrumar, disse Márcia, entrando no escritório com uma xícara de café. A cerimônia é em 2 horas. Rafael assentiu, mas não se moveu da cadeira. Márcia, você acha que estou fazendo a coisa certa? A secretária, que trabalhava com ele há 10 anos, raramente o via demonstrar qualquer incerteza. Senhor Mendes, em todos estes anos nunca o vi questionar uma decisão depois de tomada. Por que agora? Não sei, ele admitiu. Talvez porque desta vez não se trate apenas de números e contratos. 1 hora depois, Rafael estava em seu apartamento ajustando a gravata diante do espelho. Escolhera um terno azul marinho Armani, elegante, mas não ostensivo. Quando estava pronto, olhou-se no espelho e viu um homem que parecia prestes a cumprir mais uma obrigação de negócios. Mas por dentro, sentia algo que não experimentava há muito tempo: ansiedade. O cartório civil no centro de São Paulo era um prédio histórico, com arquitetura neoclássica. Rafael chegou 15 minutos antes do horário marcado, acompanhado apenas de seu advogado, Dr. Augusto Silva, que serviria como testemunha. Às 13h55, um táxi parou em frente ao cartório. Helena desceu, vestindo um dos vestidos que Rafael havia enviado. Um modelo em crepe de seda cor de pérola que realçava sua pele morena e seus olhos verdes. Camila a acompanhava, vestida discretamente de azul marinho. Quando Helena entrou no hall do cartório, Rafael sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela estava diferente, não apenas pela roupa cara ou pela maquiagem profissional, mas por algo em sua postura. Havia uma elegância natural nela que nenhum estilista poderia criar. Você está bonita, disse ele quando ela se aproximou, sua voz um pouco mais rouca que o normal. Obrigada, Helena respondeu, sentindo o rubor subir às suas bochechas. Você também está muito elegante. O juiz de paz, um homem simpático de meia-idade, os recebeu em uma sala pequena, mas solene. As formalidades começaram rapidamente. Estamos aqui reunidos para celebrar a união matrimonial entre Rafael Mendes Silva e Helena Santos. Rafael Mendes Silva aceita Helena Santos como sua esposa. Promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Rafael olhou nos olhos de Helena. Por um momento as palavras pareceram mais do que uma formalidade legal. Aceito. Helena Santos aceita Rafael Mendes Silva como seu esposo. Promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Helena hesitou por uma fração de segundo, não pelas palavras do juiz, mas pelo olhar intenso de Rafael. Havia algo naqueles olhos escuros que ela não conseguia decifrar. Aceito. As alianças, por favor. Rafael retirou 2 alianças simples de ouro branco de uma pequena caixa. Quando deslizou a aliança no dedo de Helena, suas mãos se tocaram novamente, e aquela mesma sensação estranha percorreu o braço dele. Helena, por sua vez, sentiu um arrepio quando colocou a aliança nele, seus dedos tremendo levemente. Pelos poderes que me foram conferidos, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Rafael e Helena se entreolharam, ambos conscientes de que aquele seria o primeiro contato íntimo entre eles. Lentamente, Rafael se inclinou. Helena fechou os olhos. O beijo foi casto. Apenas um toque suave de lábios, mas durou alguns segundos mais do que o protocolo exigia. Quando se separaram, ambos pareciam levemente surpresos com a própria reação. Parabéns, disse o juiz, sorrindo. Vocês fazem um casal lindo. Eripipi suas.
O Jaguar XF prateado deslizava suavemente pelas ruas de São Paulo em direção ao bairro dos Jardins. Helena observava a paisagem urbana mudar gradualmente, dos prédios comerciais do centro para as áreas residenciais mais nobres da cidade. Rafael dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando para ela pelo espelho retrovisor. "Nervosa?" perguntou ele quando pararam em um semáforo. "Um pouco", admitiu Helena. "É estranho pensar que agora sou oficialmente Helena Mendes Silva. Você não precisa usar meu sobrenome se não quiser. O contrato não especifica isso." Helena o estudou. "Você prefere que eu não use?" "Não é isso. É que... Bem, imagino que seja estranho para você. Não mais estranho do que o resto da situação." Ela disse com um pequeno sorriso. "Acho que posso me acostumar com Helena Mendes." 15 minutos depois, o carro passou por um portão eletrônico e entrou em uma propriedade que tirou o fôlego de Helena. A mansão neoclássica se erguia majestosa entre jardins perfeitamente cuidados, com uma fonte no centro da entrada circular. A construção tinha 3 andares e parecia ter saído de uma revista de arquitetura. "Meu Deus!" murmurou Helena, enquanto Rafael estacionava na garagem que comportava 8 carros. "É grande demais?" perguntou ele, notando a expressão de espanto no rosto dela. "É impressionante. Quantos quartos tem?" 12 quartos, 15 banheiros, biblioteca, escritório, sala de cinema, academia, piscina, spa." Ele parou, percebendo como aquilo devia soar ostentatório. "Herdei de meu avô. Ele gostava de grandeza." Eles foram recebidos na porta principal por uma mulher de aproximadamente 60 anos, de cabelos grisalhos presos em um coque elegante. "Esta é Dona Carmen", apresentou Rafael. "Ela cuida da casa há mais de 20 anos. Carmen, esta é minha esposa, Helena." "É um prazer conhecê-la, senhora", disse Carmen com um sorriso caloroso. "Bem-vinda à casa." "Obrigada, Dona Carmen. Pode me chamar apenas de Helena." Carmen trocou um olhar significativo com Rafael. Ela conhecia bem demais seu patrão e sabia que aquele casamento era diferente de tudo que ele havia feito antes. "Carmen preparou o quarto principal para você", disse Rafael enquanto subiam a escadaria de mármore. "Eu ficarei no escritório do 2º andar. Há uma cama lá." Helena parou no meio da escada. "Rafael, você não precisa dormir no escritório. Esta é sua casa. Podemos conversar sobre os arranjos." "Já está decidido", ele respondeu, mas sua voz não tinha a firmeza habitual. O quarto principal era uma suíte luxuosa com uma cama king size, uma sala de estar privativa, um closet do tamanho do quarto de Helena em seu antigo apartamento, e um banheiro com banheira de hidromassagem. As janelas ofereciam uma vista deslumbrante dos jardins e da piscina. "Suas roupas chegaram esta manhã", disse Rafael indicando o closet. "Se precisar de mais alguma coisa, Carmen pode providenciar." Helena abriu as portas do closet e ficou boquiaberta. Havia dezenas de vestidos, sapatos, bolsas e acessórios, todos claramente caros e de seu tamanho exato. "Como você sabia meu tamanho?" "Perguntei para sua irmã", ele admitiu, passando a mão pelos cabelos. "Espero que não se importe. Você precisará de roupas adequadas para os eventos sociais. Camila está envolvida nisso?" "Apenas com informações básicas. Eu queria que você se sentisse confortável." Havia algo quase tímido na forma como ele disse isso, uma preocupação genuína, que contrastava com a imagem fria que ele normalmente projetava. Helena se aproximou dele, notando como Rafael pareceu ficar tenso com a proximidade. "Obrigada", disse ela suavemente, "por tudo. Sei que você não precisava se dar a esse trabalho. É o mínimo que posso fazer. Esta situação já é suficientemente artificial." "Artificial?", Helena repetiu. "Por que você continua dizendo isso?" "Sim, é um casamento por conveniência, mas não somos atores em um palco. Somos pessoas reais." Rafael a olhou por um longo momento. Havia algo na intensidade do olhar dele que fez Helena se sentir exposta, como se ele pudesse ver através de todas as suas defesas. "Você tem razão", disse ele finalmente. "Desculpe, ainda estou me ajustando a tudo isso." Naquele momento, Carmen bateu na porta. "Senhor Rafael, desculpe interromper, mas o jantar estará pronto em 1 hora. Preparei o prato favorito da senhora Helena." Helena olhou confusa para Rafael, que pareceu levemente constrangido. "Como você sabe qual é meu prato favorito?"
Pode ter perguntado algumas coisas para Camila além do tamanho da roupa, ele admitiu. Que outras coisas? Suas comidas favoritas, se você tem alergias, que tipo de música gosta, se prefere chá ou café. Ele parou, percebendo como aquilo soava. Para tornar sua estadia aqui mais agradável, Helena sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Nenhum homem havia se dado ao trabalho de descobrir esses pequenos detalhes sobre ela, nem mesmo os poucos namorados que teve. Você realmente fez isso? Foi apenas pesquisa de mercado, ele disse rapidamente, mas o rubor em suas bochechas o denunciou. Rafael? Sim, obrigada. De verdade. Depois que ele saiu, Helena se sentou na beira da cama king size, tentando processar tudo o que havia acontecido. Em menos de 24 horas, ela havia se casado com um estranho, mudado para uma mansão que parecia um palácio, e descoberto que seu marido, de conveniência, havia se dado ao trabalho de descobrir detalhes íntimos sobre sua vida. Ela pegou o telefone e ligou para Camila. Então, como está sendo a vida de casada? Perguntou a irmã, rindo. Camila, você contou para Rafael sobre meu prato favorito? E minha música preferida? Ele perguntou. Disse que queria que você se sentisse bem-vinda. Por quê? Ele fez algo especial? Helena olhou ao redor do quarto luxuoso, pensando no closet cheio de roupas escolhidas com cuidado, no jantar sendo preparado especialmente para ela. Acho que sim, murmurou. Acho que ele fez algo muito especial. Pela primeira vez desde que assinara o contrato, Helena se perguntou se realmente conhecia o homem com quem havia se casado, e mais perturbador ainda, ela se pegou desejando conhecê-lo melhor. O jantar foi servido na sala de jantar formal, um ambiente imponente com uma mesa de mogno para 12 pessoas, lustres de cristal e obras de arte nas paredes. Helena se sentiu pequena naquele espaço grandioso, mas Rafael havia pedido para Carmen colocar apenas 2 lugares, um de frente para o outro, criando uma atmosfera mais íntima. Carmen serviu risoto de camarão com aspargos, exatamente o prato que Helena havia mencionado para Camila como sendo seu favorito durante uma conversa casual meses atrás. A perfeição da preparação a deixou impressionada. Está bom? Perguntou Rafael, notando a expressão de surpresa no rosto dela. Está perfeito. Melhor que no restaurante onde provei pela primeira vez. Helena tomou um gole do vinho branco chileno que ele havia escolhido. Você realmente levou essa pesquisa a sério. Rafael cortou um pedaço de salmão grelhado, evitando o olhar dela. Achei que seria eficiente, menos tentativa e erro. Eficiente. Helena repetiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Você tem uma forma muito peculiar de ser romântico. Não estou sendo romântico, ele disse rapidamente, talvez defensivo demais. É apenas cortesia. Claro que é. O resto do jantar transcorreu com uma conversa mais relaxada. Helena contou histórias engraçadas de seus alunos, e Rafael se pegou rindo genuinamente pela primeira vez em semanas. Ele, por sua vez, compartilhou algumas anedotas de suas viagens de negócios, cuidadosamente evitando os aspectos mais duros de seu trabalho. Quando terminaram de comer, Rafael olhou para o relógio. Eram quase 10 da noite. Bem, disse ele levantando-se. Imagino que você esteja cansada. Foi um dia longo. Helena assentiu, mas havia uma estranha relutância em se separarem. Durante o jantar, ela havia vislumbrado outra faceta de Rafael. Alguém inteligente, observador, até mesmo engraçado quando baixava a guarda. Rafael, disse ela quando chegaram ao hall de entrada do 2º andar, onde seus caminhos se separariam. Sobre os arranjos para dormir, está tudo certo. Ele a interrompeu. O escritório é confortável, não se preocupe. Não é isso, é que... Ela hesitou, procurando as palavras certas. Somos adultos, e tecnicamente somos casados. Não precisamos agir como adolescentes constrangidos. Rafael ficou muito quieto. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que podemos compartilhar o quarto sem que isso signifique outras coisas. É uma cama enorme e você não deveria ter que dormir no escritório em sua própria casa. Helena, eu não acho que seja uma boa ideia. Por quê? A pergunta simples o pegou desprevenido. Porque não era uma boa ideia. Porque ele já estava achando difícil demais manter a distância emocional que havia planejado.
porque a forma como ela sorria o fazia questionar suas próprias regras. Por que pode complicar as coisas, disse ele finalmente, ou pode torná-las mais simples. Rafael, vamos passar 2 anos juntos. Precisamos encontrar uma forma de conviver que não seja tão artificial. Ela estava certa e ele sabia disso. Mas havia algo em Helena que mexia com ele de uma forma que não conseguia controlar. A proximidade física só tornaria as coisas mais difíceis. Está bem, concordou ele, contra seu melhor julgamento. Mas apenas dormir, nada mais. Claro, apenas dormir. 20 minutos depois, Helena saiu do banheiro vestindo um pijama de seda que havia encontrado no closet. Outra atenção de Rafael. Ela o encontrou sentado na beira da cama, ainda vestindo uma camiseta e shorts, parecendo profundamente desconfortável. Você pode relaxar, disse ela, deitando-se do lado esquerdo da cama. Não vou atacar você durante a noite. Rafael deitou-se do outro lado, mantendo uma distância segura. O colchão king size era tão grande que eles mal se tocavam, mas ele podia sentir o perfume suave de rosas no cabelo dela. Rafael? A voz dela cortou o silêncio do quarto escuro. Sim? Posso te fazer uma pergunta pessoal? Faça. Qual foi a última vez que você foi genuinamente feliz? A pergunta o atingiu como um murro. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele havia adormecido. Eu tinha 8 anos, disse ele finalmente, sua voz baixa na escuridão. Meus pais ainda estavam juntos, e nós fomos para uma casa de praia em Búzios. Meu pai ensinou-me a pescar, minha mãe fez um piquenique na praia. Eu me lembro de pensar que éramos a família perfeita. E o que mudou? A vida, os negócios, as traições, a ganância. Ele pausou. Percebi que a felicidade é uma ilusão perigosa. Ela te deixa vulnerável. Helena se virou de lado para olhá-lo no escuro. Podia ver apenas o contorno de seu perfil na luz suave que entrava pela janela. Eu não acredito nisso, disse ela suavemente. Não? Acho que você está confundindo felicidade com ingenuidade. Você pode ser feliz e ainda assim ser inteligente o suficiente para se proteger. E você? Quando foi a última vez que foi genuinamente feliz? Helena pensou por um momento. Hoje, durante o jantar. Hoje? Rafael se virou para olhá-la, surpreso. Foi estranho. Aqui estou eu em um casamento de conveniência com um homem que mal conheço, numa casa que parece um museu, e de alguma forma me senti em casa. Conversando com você, rindo das suas histórias. Foi a primeira vez em meses que não me preocupei com dinheiro, com o hospital do papai e com o futuro da escola. Rafael se apoiou no cotovelo, estudando o rosto dela na penumbra. Você não tem medo? De quê? De que isso se torne real. A pergunta pairou entre eles como uma confissão não intencional. Helena sentiu seu coração acelerar. E você? Perguntou ela em retorno. Tem medo? Aterrorizado, admitiu ele, sua voz apenas um sussurro. Eles ficaram se olhando no escuro, ambos conscientes de que algo havia mudado entre eles. O acordo de negócios estava lentamente se transformando em algo mais perigoso, algo real. Talvez, disse Helena suavemente, um pouco de medo não seja tão ruim assim. E pela primeira vez em anos, Rafael Mendes adormeceu sem revirar na cama, preocupado com planilhas e relatórios. Em vez disso, seus sonhos foram preenchidos pela risada de uma mulher de olhos verdes que havia chegado em sua vida como um furacão silencioso. Helena acordou com o som de passarinhos cantando nos jardins. Por alguns segundos ficou desorientada, não reconhecendo o teto alto e ornamentado acima dela. Então as memórias da noite anterior voltaram. O casamento, a mansão, a conversa íntima no escuro. Virou-se para o lado e encontrou a cama vazia. Rafael já havia levantado, e os lençóis do lado dele estavam cuidadosamente arrumados. Helena consultou o relógio na mesa de cabeceira. Eram apenas 6 da manhã. Vestiu um roupão de seda que encontrou no closet e desceu para explorar a casa. O som de vozes a guiou até uma ampla cozinha gourmet, onde encontrou Carmen preparando o café da manhã e Rafael sentado à bancada, já vestido com um terno impecável, lendo algo no tablet. Bom dia, disse Helena, ainda um pouco sonolenta. Rafael levantou os olhos e ficou momentaneamente sem palavras. Com os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros e o rosto ainda corado do sono,
Helena parecia muito diferente da mulher nervosa que ele havia conhecido no escritório. Bom dia, respondeu ele, levantando-se automaticamente. Dormiu bem? Melhor do que esperava. Ela aceitou a xícara de café que Carmen lhe ofereceu. Você sempre acorda tão cedo? Sempre. O mercado asiático abre quando é madrugada aqui. Gosto de acompanhar as movimentações. Helena se sentou ao lado dele na bancada. Você trabalha todos os dias? Praticamente. O mundo dos negócios não tira folga. Carmen, que observava a interação com interesse mal disfarçado, serviu um café da manhã elaborado. Frutas frescas, pães artesanais, ovos Benedict, sucos naturais. Rafael, disse Helena depois de um tempo, hoje é sábado. Não podemos fazer algo normal, como pessoas normais fazem nos fins de semana. Normal? Ele pareceu genuinamente confuso com o conceito. Sei lá, caminhar no parque, ir ao cinema, visitar um museu, coisas que casais fazem. Não somos um casal de verdade, ele lembrou, mas sua voz não tinha a convicção habitual. Mas somos casados, e vamos precisar nos conhecer melhor se quisermos convencer as pessoas de que é real. Helena terminou seu café. Além do mais, quando foi a última vez que você fez algo só por prazer? Rafael ficou pensativo. Quando realmente havia sido a última vez? Ele não conseguia lembrar. Eu tenho uma reunião às 3 da tarde, disse ele finalmente. Perfeita. Isso nos dá tempo suficiente. 1 hora depois estavam caminhando pelo Parque Ibirapuera. Rafael havia trocado o terno por calças jeans e uma camisa polo, roupas que Helena suspeitava que ele raramente usava. Ela vestia um vestido floral simples e sandálias baixas, parecendo completamente à vontade no ambiente casual. Quando foi a última vez que você veio aqui? Perguntou Helena enquanto passavam pelo lago. Não me lembro. Talvez quando era criança com meus pais. Sério? Você mora em São Paulo a vida toda e não vem ao Ibirapuera? Nunca tive motivo. Helena parou de andar e o encarou. Motivo? Rafael, às vezes fazemos coisas simplesmente porque são agradáveis. Não precisa haver um retorno sobre o investimento para tudo. Eles continuaram caminhando, e Helena notou como Rafael gradualmente começou a relaxar. Ele observava as famílias fazendo piquenique, as crianças correndo, os casais caminhando de mãos dadas. Helena, disse ele de repente, posso te perguntar algo? Claro. Por que você se tornou professora? Quero dizer, com sua inteligência, você poderia ter escolhido qualquer carreira. Helena sorriu. Porque é a única profissão que me permite mudar o mundo, uma criança por vez. Você já viu o olhar de uma criança quando ela finalmente entende algo que estava lutando para aprender? É mágico. Você realmente acredita que pode mudar o mundo? Acredito que posso mudar o mundo de algumas crianças, e talvez isso seja suficiente. Rafael a observou enquanto ela falava, notando a paixão que iluminava seus olhos. Era um tipo de propósito que ele nunca havia experimentado em sua própria carreira. Aí você? Perguntou Helena. O que te levou aos negócios? Necessidade, respondeu ele honestamente. Quando meus pais se divorciaram, perdi qualquer ilusão sobre estabilidade. Aprendi cedo que dinheiro é a única coisa que não pode ser tirada de você, se você for esperto o suficiente. Mas isso te faz feliz? Rafael parou de andar. Felicidade é um luxo que não posso me permitir. Por que não? Porque quando você está feliz, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, as pessoas podem te machucar. Helena se virou para encará-lo completamente. Rafael, quem te machucou tanto assim? A pergunta era tão direta e carregada de compaixão genuína que Rafael sentiu suas defesas vacilarem. Por um momento, ele quase contou sobre Isabela, sua ex-noiva que o havia deixado na véspera do casamento por um homem mais rico. Quase contou sobre como descobriu que ela havia estado interessada apenas em seu dinheiro desde o início. Não importa, disse ele finalmente. Foi há muito tempo, mas Helena já tinha visto o suficiente. Havia uma ferida antiga ali, algo que havia moldado toda a forma como Rafael via relacionamentos e confiança. Eles pararam em um café dentro do parque. Enquanto bebiam suas bebidas geladas, Helena observou Rafael interagir com a garçonete jovem que os atendeu. Ele foi educado, mas formal, mantendo a distância emocional que parecia ser segunda natureza para ele. Você faz isso com todo mundo, observou Helena quando ficaram sozinhos. Faço o quê? Mantém as pessoas a uma distância segura.
Até comigo, às vezes. Rafael a estudou por cima da xícara de café. E isso te incomoda? Um pouco. Porque às vezes eu vejo quem você realmente é por baixo de toda essa proteção. Como ontem à noite, quando falou sobre pescar com seu pai. Você se torna diferente, mais humano. E quem eu sou normalmente? Desumano? Não desumano. Apenas sozinho. Mesmo quando há pessoas ao seu redor. As palavras dela o atingiram com uma precisão cirúrgica. Era exatamente assim que ele se sentia a maior parte do tempo, sozinho em uma multidão, protegido, mas isolado. Helena, disse ele depois de um longo silêncio, você percebe que em 2 anos isso tudo acaba, não é? Que voltaremos para nossas vidas normais? Percebo. Mas isso significa que não podemos ser amigos enquanto isso? Que não podemos nos conhecer realmente? Amigos, repetiu ele, como se testasse a palavra. Sim, amigos. Pessoas que se importam uma com a outra, que conversam sobre coisas importantes, que se divertem juntas. Rafael olhou ao redor do parque, observando as pessoas aproveitando um sábado normal. Quando foi a última vez que ele havia se divertido realmente? Quando foi a última vez que conversou com alguém sobre algo que não fosse negócios? Está bem, disse ele finalmente. Amigos. Helena sorriu. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Rafael retribuiu o sorriso com sinceridade total. Eles não sabiam ainda, mas aquela simples palavra, amigos, seria o primeiro tijolo na construção de algo muito mais complicado e poderoso do que qualquer contrato poderia prever. 2 semanas depois do casamento, Rafael e Helena enfrentaram seu primeiro teste público. A Fundação Empresarial de São Paulo estava organizando um gala beneficente no Hotel Copacabana Palace, e a presença de Rafael Mendes e sua nova esposa era muito aguardada pela elite paulistana. Helena estava no closet há mais de 1 hora, experimentando diferentes vestidos. Rafael havia contratado Marina, a assessora de estilo, para ajudá-la a escolher o look apropriado, mas nada parecia certo. Estou ridícula, murmurou Helena, observando-se no espelho vestindo um vestido de gala azul marinho. Não pertenço a esse mundo. Rafael apareceu na porta do closet, impecável em um smoking preto. Ele parou ao vê-la e por um momento esqueceu de respirar. O vestido moldava perfeitamente suas curvas e o azul marinho realçava seus olhos verdes. Você está perfeita, disse ele, sua voz mais rouca que o normal. Não me sinto perfeita. Me sinto como uma impostora. Rafael se aproximou, colocando as mãos suavemente nos ombros dela. Helena, olhe para mim. Ela levantou os olhos para encontrar os dele no espelho. Você não é uma impostora. Você é minha esposa e tem tanto direito de estar lá quanto qualquer outra pessoa. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Além disso, você tem algo que a maioria dessas pessoas não tem. O quê? Substância. Propósito. Você não está lá para impressionar ninguém ou conseguir algo. Está lá porque é quem você é. Helena se virou para encará-lo. Nas 2 semanas que haviam se passado, eles desenvolveram uma rotina estranhamente confortável. Cafés da manhã juntos, caminhadas ocasionais no parque, jantares onde conversavam sobre tudo, exceto o fato de que dormiam na mesma cama todas as noites, sem nunca se tocarem além de contatos acidentais. Obrigada, disse ela suavemente. Isso significa muito. Rafael percebeu que estava tocando o rosto dela, seu polegar acariciando suavemente sua bochecha. Quando se deu conta do gesto, afastou a mão rapidamente. Nós precisamos ir. O motorista está esperando. O salão de gala do Copacabana Palace estava deslumbrante. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre as mesas decoradas com flores brancas e velas. A elite de São Paulo circulava elegantemente, mulheres em vestidos de grife e homens em smokings impecáveis. Rafael! Uma voz feminina chamou assim que eles entraram. Helena sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela. Uma mulher loira e deslumbrante se aproximou, vestindo um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o salário anual de Helena como professora. Isabela, Rafael disse friamente. Então é verdade. Você realmente se casou. Os olhos azuis de Isabela estudaram Helena com um interesse calculado. Você deve ser a famosa Helena. Sou Isabela Montenegro.
Helena reconheceu o nome imediatamente. Isabela Montenegro era herdeira de uma das maiores fortunas do país e uma presença constante nas colunas sociais. Mais importante, pelo modo como Rafael havia ficado tenso, Helena suspeitou que havia história entre eles. Prazer em conhecê-la, disse Helena educadamente, estendendo a mão. O prazer é meu. Isabela apertou sua mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Devo dizer que foi uma surpresa quando soubemos do casamento. Rafael sempre foi tão cauteloso com relacionamentos. As coisas mudaram, disse Rafael secamente, colocando a mão nas costas de Helena em um gesto protetor. Aparentemente. Isabela riu, um som musical mais frio. Bem, espero que vocês sejam muito felizes. Relacionamentos baseados em amor verdadeiro são tão raros hoje em dia. Havia algo na forma como ela disse amor verdadeiro que fez Helena perceber que Isabela sabia exatamente qual era a natureza do casamento deles. Ou pelo menos suspeitava. Com licença, disse Rafael abruptamente. Precisamos encontrar nossa mesa. Ele guiou Helena para longe de Isabela, sua mão ainda firme em suas costas. Helena podia sentir a tensão irradiando dele. Ex-namorada? Perguntou ela quando se sentaram à mesa. Ex-noiva, corrigiu Rafael, tomando um gole generoso de uísque. Ah, Helena processou essa informação. O que aconteceu? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Helena pensou que ele não responderia. Finalmente ele disse: descobri que ela estava interessada apenas no que eu poderia oferecer financeiramente. Na véspera do nosso casamento, ela fugiu com um empresário argentino que era mais rico que eu na época. Sinto muito, disse Helena sinceramente. Deve ter sido devastador. Foi esclarecedor. Confirmou tudo que eu já suspeitava sobre relacionamentos e motivações humanas. Helena estudou o rosto dele. Agora ela entendia melhor a muralha que Rafael havia construído ao redor de si mesmo. Isabela não havia apenas quebrado seu coração. Ela havia destruído sua capacidade de confiar. Durante o jantar, eles foram apresentados a dezenas de pessoas. Empresários, políticos, socialites. Helena observou como Rafael navegava eficientemente pelo ambiente, cumprimentando pessoas, fazendo networking, sempre mantendo uma distância emocional calculada. Sua esposa é encantadora, Rafael, comentou o doutor. Oliveira, um dos principais investidores japoneses com quem Rafael estava negociando. Muito diferente de suas companhias anteriores. Helena é especial, concordou Rafael, e Helena notou que não havia falsidade em sua voz. Quando chegou a hora das apresentações da Fundação Beneficente, o apresentador anunciou: hoje temos o prazer de receber uma doação excepcional do casal Mendes. Rafael e Helena decidiram contribuir com 500 mil reais para nossos programas de educação infantil. Helena olhou chocada para Rafael. Eles nunca haviam discutido essa doação. Surpresa, murmurou ele no ouvido dela. Pensei que seria apropriado considerando sua paixão pela educação. Rafael, você não precisava... Eu queria. Na verdade, pensei que talvez você pudesse falar sobre a importância da educação para crianças carentes. Falar? Aqui? Para todas essas pessoas? Você é a especialista. Eu sou apenas o cara que assina os cheques. 15 minutos depois, Helena estava no palco, olhando para uma audiência de algumas das pessoas mais poderosas do Brasil. Suas mãos tremiam ligeiramente ao segurar o microfone. Boa noite, começou ela, sua voz inicialmente hesitante. Meu nome é Helena Mendes e sou professora de escola pública há 7 anos. Ela viu alguns rostos no público mostrarem surpresa. Claramente, não era o que esperavam da esposa de Rafael Mendes. Vocês podem se perguntar o que uma professora de escola pública está fazendo aqui entre vocês. A resposta é simples. Estou aqui porque acredito que a educação é a única forma real de quebrar o ciclo da pobreza e criar oportunidades genuínas para todas as crianças, independentemente de onde nasceram. À medida que falava, a voz de Helena se tornou mais forte, mais apaixonada. Ela contou histórias de seus alunos, falou sobre os desafios das escolas públicas, sobre o potencial inexplorado de milhares de crianças que só precisavam de uma chance. Rafael a observava do público, completamente fascinado. Ele havia visto Helena em muitas situações nas últimas semanas, mas nunca assim, poderosa, eloquente, completamente em seu elemento.
Ela estava transformando uma sala cheia de pessoas ricas e distantes em uma audiência genuinamente comovida. Quando Helena terminou, o aplauso foi entusiasmado e prolongado. Várias pessoas se aproximaram dela depois, interessadas em saber mais sobre seu trabalho, oferecendo apoio e recursos adicionais. Você foi incrível, disse Rafael, quando finalmente conseguiram um momento sozinhos. Eu estava morrendo de medo, admitiu ela. Mas quando comecei a falar sobre as crianças, esqueci onde estava. Foi exatamente por isso que você foi incrível. Sua paixão é contagiante. Eles se entreolharam por um longo momento, e Helena sentiu algo mudando entre eles. Havia admiração nos olhos de Rafael, mas também algo mais profundo, algo que a fez esquecer momentaneamente que aquele casamento tinha data de validade. Rafael, Helena! A voz de Isabela cortou o momento. Ela se aproximou com um sorriso predatório. Helena, que discurso tocante, muito autêntico. Obrigada, disse Helena, desconfiada do tom. É refrescante ver alguém tão apaixonada por suas causas, tão diferente do mundo em que Rafael costuma viver. Isabela olhou diretamente para Rafael. Espero que vocês sejam muito felizes durante todo o tempo que durarem juntos. A implicação em suas palavras era clara. Isabela definitivamente suspeitava da natureza temporária do casamento deles. Nós seremos, disse Rafael firmemente, surpreendendo a si mesmo com a convicção em sua voz. Por muito tempo. Mais tarde, no carro a caminho de casa, Helena estava quieta, olhando pela janela as luzes da cidade passarem. Você está bem? Perguntou Rafael. Estou pensando no que Isabela disse, sobre sermos muito diferentes. E? É verdade, não é? Somos de mundos completamente diferentes. Hoje à noite foi a prova disso. Rafael parou o carro em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. Helena, você iluminou aquele lugar hoje à noite. Você falou com mais paixão e propósito em 10 minutos do que a maioria daquelas pessoas fala em uma vida inteira. Mas isso não muda o fato de que não pertenço a esse mundo. Talvez, disse Rafael suavemente, o mundo precise de mais pessoas como você. Helena o olhou surpresa com a sinceridade em sua voz, e pela primeira vez ela se perguntou se as diferenças entre eles eram realmente obstáculos intransponíveis, ou se poderiam ser exatamente o que os tornaria perfeitos um para o outro. Era uma terça-feira chuvosa, quando Helena chegou em casa mais tarde que o normal. Ela havia ficado na escola até tarde, ajudando alguns alunos com dificuldades em matemática. Quando entrou na mansão, encontrou a casa estranhamente silenciosa. Carmen! Chamou ela, mas não houve resposta. A governanta havia mencionado que visitaria a filha naquela tarde. Helena subiu para o quarto e encontrou Rafael sentado na beira da cama, ainda vestindo o terno, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Ele segurava um copo de uísque e olhava fixamente para o nada. Rafael, você está bem? Ele levantou os olhos para ela e Helena ficou chocada ao ver a vulnerabilidade em seu olhar. Havia algo quebrado ali que ela nunca havia visto antes. Meu pai morreu há 5 anos hoje, disse ele simplesmente. Helena sentou-se ao lado dele na cama, instintivamente colocando a mão em seu braço. Sinto muito. Você não me disse que era o aniversário. Não costumo falar sobre isso. Normalmente trabalho até tarde, bebo sozinho e vou dormir. Rotina simples. Mas não esta noite. Rafael tomou um gole do uísque. Esta noite cheguei em casa e não queria ficar sozinho. A confissão foi dita tão baixinho que Helena quase não ouviu. Ela estudou o perfil dele, notando a tensão em sua mandíbula, a forma como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Quer falar sobre ele? Não há muito o que falar. Ele era um bom homem que tomou decisões ruins. Perdeu tudo por causa de uma mulher que o manipulou e depois o abandonou quando o dinheiro acabou. Rafael riu amargamente. A história se repete, não é? Você está falando de Isabela? Entre outras. Parece que os homens da família Mendes têm um talento especial para escolher mulheres erradas. Helena sentiu uma pontada no peito com a implicação de que ela também era uma escolha errada, mesmo sabendo que tecnicamente era verdade. Afinal, ela havia se casado com ele por dinheiro. Rafael, olhe para mim. Ele se virou, seus olhos escuros encontrando os dela.
Eu não sou Isabela, e você não é seu pai. Não? Ele riu sem humor. Helena, você se casou comigo por dinheiro. Como isso é diferente? A pergunta a atingiu como uma bofetada. Por algumas semanas eles haviam conseguido evitar a verdade incômoda que estava no centro de seu relacionamento. Mas agora, com o álcool soltando a língua de Rafael, a realidade estava crua e exposta entre eles. É diferente porque... Helena parou procurando as palavras certas. Porque eu me casei com você por necessidade, não por ganância. Porque eu nunca menti sobre minhas motivações. E porque... Porque o quê? Porque nas últimas semanas eu parei de pensar nisso como uma transação comercial. Rafael a estudou intensamente. E como você pensa nisso agora? Helena sentiu seu coração acelerar. Eles estavam pisando em território perigoso, falando sobre coisas que haviam concordado tacitamente em evitar. Penso nisso como uma amizade, uma parceria real, duas pessoas que se importam uma com a outra. Se importam, repetiu Rafael, como se testasse as palavras. Eu me importo com você, Rafael, mais do que deveria, considerando as circunstâncias. Ele colocou o copo de uísque na mesa de cabeceira e se virou completamente para ela. Helena, você tem ideia do que está dizendo? Tenho. Porque se você está dizendo que isto, entre nós, está se tornando real, então precisamos falar sobre isso. Precisamos decidir o que vamos fazer. Helena sentiu a intensidade do momento. Eles estavam no precipício de algo que mudaria tudo entre eles. Uma parte dela queria recuar, manter a segurança das regras originais. Mas uma parte maior, uma parte que vinha crescendo a cada dia, queria dar o salto. E se fosse real? Perguntou ela suavemente. O que aconteceria então? Rafael se aproximou dela, tanto que Helena podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, sentir o calor de sua pele. Então eu te diria que nas últimas semanas você virou minha vida de cabeça para baixo, murmurou ele. Que eu acordo pensando em você e vou dormir com seu perfume no travesseiro. Que pela primeira vez em anos tenho medo de perder algo. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael, e você? Sua voz era rouca, carregada de emoção. Se fosse real, o que você me diria? Helena fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Quando os abriu, havia uma determinação nova ali. Eu te diria que você me faz sentir coisas que nunca senti antes.